Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout onde falamos dos talentos do futuro. Neste episódio, número 24, vamos visitar a Argentina, um país com muita tradição no futebol e que nos tem habituado sempre a formar grandes talentos de enorme qualidade e estas gerações que estão a aparecer agora no futebol sénior não são exceção. Para isso, vamos então, durante o episódio de hoje, analisar alguns dos jogadores sub-21 mais promissores da Argentina e então comigo tenho o Diogo Silva, um colaborador da ProScout que colabora connosco em vários projetos que nós temos e que também já teve a oportunidade de vir aqui ao podcast várias vezes e que então queria começar por lhe agradecer a disponibilidade, por estar aqui a participar connosco e queria-te pedir se queres deixar alguma nota inicial sobre o campeonato argentino ou os jogadores argentinos no geral e sobre esta geração que aí vem. Desde já, obrigado. Queria agradecer o convite para participar neste podcast. Estes jogadores argentinos, os que selecionamos e os que poderíamos ter selecionado são de facto de muito potencial e vemos que todos os anos é normal a Argentina ter seleções de grande qualidade e mesmo jogadores que têm saído do campeonato argentino para cá, para Portugal, como temos até este ano casos no Famalicão e não só para Portugal, mas cada vez mais vemos jogadores do campeonato argentino a sair diretos para ligas francesas, ligas italianas e vamos ter aqui alguns exemplos e portanto é sempre uma liga muito, muito seguida e muito apetecível para os grandes clubes europeus. Exatamente, e mesmo do ponto de vista do português, como tu falaste, é um mercado bastante interessante porque o mercado brasileiro começa a ficar um pouco inflacionado demais para os bolsos dos clubes portugueses e a Argentina poderá ser aqui uma boa alternativa em termos de scouting para os clubes da Primeira Liga e não só. Não sei se concordas também com isso. Sim, claramente, e temos visto, como referi, este ano o Famalicão tem dois jogadores, o Joaquim Pereira e o Valenzuela, que até fazem parte da seleção de sub-23. Exatamente. Tendo então feita esta nota inicial, poderemos começar então pelo primeiro jogador que nos traz aqui, que é o Facundo Medina, um jogador de geração de 99, um central, 1,84 m, e que recentemente se transferiu para o Lens da Primeira Liga Francesa por uma verba a rondar os 3,5 milhões de euros. Ele que é formado no River Plate, mas que acabou por ter a sua oportunidade no futebol sénior ao serviço do Clube Atlético de Talheres, e que agora, na Europa, portanto na Liga Francesa, tem-se estabelecido como um titular indiscutível desta equipa do Lens e já tem 12 jogos nesta época e tendo mesmo marcado um golo. Diogo, começando então por este jogador, queria-te aqui perguntar qual é a tua opinião sobre ele e quais são as características principais que tu queres destacar deste jogador. Sim, este jogador, como disseste, o Facundo Medina, é um defesa central que chegou agora ao futebol europeu e já tem demonstrado um bom rendimento, desde já é titular na primeira divisão francesa. Ele joga como defesa central, também pode jogar como defesa esquerda. Ele joga com o pé esquerdo. É um jogador muito intenso, até bem ao estilo do campeonato argentino. Sendo rápido, pode jogar, como disse, como lateral. Defensivamente é muito forte num contra um, precisamente por ser rápido e por ser agressivo. Não é fácil de o ultrapassar num contra um. E apesar de jogar principalmente como central, como lateral também demonstra capacidade ofensiva, apesar de não ser especialmente criativo, mas é um jogador que tem capacidade física para fazer o corredor e é um jogador que é mais um jogador argentino que vemos que vai um pouco naquela senda de centrais que podem fazer lateral. E neste caso até sendo esquerdino, tivemos recentemente o caso do Lisandro Martínez, que foi para o Ajax, que também pode fazer central esquerdo e lateral esquerdo.
Até já tivemos há uns anos no Sporting o Marcos Rojo, que também era do mesmo registro, e portanto parece ser um padrão nos centrais argentinos esta característica. Exatamente, e portanto também vês ele aqui como um jogador que o Lance poderá potenciar para vender no futuro para outros patamares. Sim, acredito que sim, porque ele, e basta ver que chegou e jogou imediatamente. E portanto é um jogador jovem, tem 21 anos, não é assim tão habitual um jogador que sai do campeonato argentino chegar ao futebol europeu e afirmar-se imediatamente. Alguns demoram, têm o seu natural processo de adaptação, mas este conseguiu e portanto penso que vai acabar por dar o salto ainda para um clube de nível superior, apesar de já estar num bom patamar. Exatamente. E só para completar, ainda sobre este jogador, é um jogador que já foi convocado para a seleção principal da Argentina e jogou mesmo 1 minuto, portanto já é internacional lá, frente à Bolívia. E portanto também um jogador aqui a ter em conta para os anos que aí vêm da própria seleção argentina. Acho que então podemos passar ao próximo jogador, neste caso mais um defesa central, que também recentemente se juntou a um clube da Europa, mas neste caso o Parma, de Itália, e é o Lautaro Valenti, um jogador também da geração de 99, este com 1,88 m, portanto um bocadinho mais alto que o jogador que acabámos de falar, e que este já vai um bocadinho mais naquela descrição que tu fizeste, dos jogadores que precisam um pouco mais de período de adaptação ao futebol europeu, porque esta época ainda só contou com 3 jogos no Parma, e que ele foi uma das grandes revelações da época passada do campeonato argentino, ele no Lanús, que terminou na 7ª posição, salvo erro, e que viu o seu passe ser avaliado em 5 milhões. Portanto, o Parma aqui ainda a investir uma verba considerável por um jogador jovem que ainda não teve a sua oportunidade de se afirmar na equipa, mas ele no Lanús acho que podemos dizer que nos deliciou a todos com as suas exibições, e portanto acredito que seja mais por aí que tu vais falar também quando nos descreves que tipo de jogador ele é, e portanto também então passo-te a bola para o teu lado para nos falares aqui um pouco dele e do que é que ele poderá trazer a este Parma, que tem uma linha central, uma linha de defesa central, ou melhor dizendo, tem defesas centrais bem conhecidos nossos cá em Portugal, que é o Bruno Alves e o Jordan Osório, 2 jogadores que passaram por cá também e que já têm já são um bocadinho mais velhos, e portanto ele poderá também ser aqui um pouco parte do processo de renovação do plantel do Parma. Sim, exatamente. Como referiste, a concorrência que ele tem é forte e talvez por aí não tenha tido tantas oportunidades, pelo que a análise que fazemos dele tem de ser um pouco daquilo que ele fez na época passada e em anos anteriores, porque para já não tem tido grandes oportunidades. Ele já foi chamado à seleção sub-23, acabou por não jogar. Curiosamente, até é um jogador que não tem passado nas seleções mais jovens. Ele acredito que possa passar pelo processo de empréstimo, caso se confirme que esta época não tenha assim tantas oportunidades para jogar na equipa principal. É um jogador que tem 1,88 m, como disseste, tem uma envergadura física muito assinalável, tem desde logo uma capacidade de passe longo muito diferenciada relativamente aos restantes defesas centrais. É um jogador que também tem a particularidade de, na cobrança de livros diretos, tem um remate forte e também faz golos desta forma. É concentrado do ponto de vista defensivo. Apesar de ser alto, até não costuma fazer golos em lances de bola parada, portanto parece-me até um ponto que ele pode melhorar, mas é um jogador que lá está, no futebol argentino teve um rendimento muito alto, como referiste. Vamos ver a passagem agora para o futebol europeu. Pode passar por um empréstimo, pode passar até por acabar por ter oportunidade, por alguma lesão, algum castigo que possa acontecer, mas para já, lá está, não tem tido muitas oportunidades. A avaliação que podemos fazer é pelos anos anteriores. Exatamente, portanto é um jogador que tem o seu potencial e que parece ser elevado, mas que ainda não teve grandes oportunidades esta época, e portanto é um jogador mais a terem atenção talvez para
para a época que 2020, 2021, aliás, 2021, 2022, do que propriamente para esta época atual, não é? Sim, e ele foi 5 milhões, podemos dizer que foi um valor alto, mas acaba por ser um valor que é relativamente aceitável o chegar e não jogar logo imediatamente, portanto, ser uma aposta de futuro. Exatamente, exatamente. Portanto, é um jogador a ter aqui debaixo do olho também no Parma, e para quem vê a Liga e acompanha a Liga Italiana, poderá ser um bom valor também a observar nos próximos tempos. Podemos então passar para o próximo jogador, que é o Augustin Urzi, um jogador da geração de 2000, este um bocadinho mais novo do que os centrais que falámos até agora, e que é um extremo esquerdo de 1,68 m e que também já é internacional sub-23 por várias vezes, e este tem um bocadinho de mais histórico nas seleções base da Argentina, e que atualmente está no Banfield e que tem sido também um dos jogadores com alguma utilização intermitente, acho que podemos lhe chamar assim. Ele tem 176 minutos, mas repartidos por 6 jogos, portanto aqui também é um indicador dessa aposta aos poucos que ele está a ter, que ele tem vindo a ter, aliás, e que poderá também ser um jogador que tem ainda que ganhar o seu e conquistar o seu espaço nesta equipa do Banfield. Do ponto de vista de mercado, no Transfermarkt ele está avaliado em 9 milhões, que é um valor já relativamente alto para um jovem desta idade que ainda não tem a tal regularidade e os tais minutos da aposta constante que ele não tem, e que então poderá ser um jogador que poderemos também ter que acompanhar no próprio campeonato argentino durante mais alguns tempos. Diogo, perguntava-te então quais são as características que tu mais gostas de ver no Urzi e quais são as suas expectativas para o futuro a curto prazo. Na tua opinião, claro, obviamente. O Urzi, como referiste, não tem tido ainda aquele rendimento no futebol argentino portanto, com tanta regularidade. Ele também ainda é mais novo do que os jogadores que referimos anteriormente, ainda tem 20 anos. É um jogador que, mesmo não sendo titular, acaba sempre por entrar, porque é um jogador que, pelas suas características, mexe muito com o jogo. É um jogador que tem muita capacidade de desequilíbrio, é rápido, gosta de assumir situações de um contra um, de progredir com bola, também cruza bem, sendo também mais uma arma importante do jogo dele. Curiosamente, até não faz muitos golos, e portanto pode ser por aí que terá ainda de evoluir para ganhar mais consistência e ser visto como um jogador mais regular e mais interessante também para os clubes europeus. E acredito que pela juventude que tem ainda se vai afirmar no futebol argentino como um titular indiscutível. Ele já há alguns anos que é falado como um jogador de potencial, e portanto já surgiu há algum tempo, daí também provavelmente o valor de mercado que referiste de 9 milhões ser elevado, e sendo um jogador que já está na roda também das seleções, acredito que vai ser um jogador que mais tarde ou mais cedo também vai dar um passo em frente. Uhum. Sim, e acabaste por não destacar as características dele. Não sei se queres deixar 2 ou 3 notas sobre o tipo de jogador que ele é. Sim, ele é um jogador rápido, é um jogador que gosta de um contra um. Ele é um jogador caracteristicamente especialmente de corredor lateral, que joga muito, principalmente no lado esquerdo. Tem uma boa capacidade de cruzamento, é muito incisivo num contra um, e portanto também promove algumas perdas de bola, mas é um jogador de risco, é um jogador que pelas suas características gosta de assumir o risco. Uhum. Pronto, acho que podemos então passar ao próximo jogador e ficamos aqui já esclarecidos sobre o Agustín Urzi. O próximo jogador é o César Ibáñez, que é um jogador de lateral esquerdo, também da geração de 99, que joga no Huracan, também formado no Huracan, e que também tem sido, este sim, um jogador que tem aparecido como titular nesta equipa desde que apareceu na primeira equipa, digamos. Ou seja, a partir do momento em que ele apareceu na primeira equipa, ganhou o lugar e por lá ficou, salvo erro a meio de 2019. E portanto também tem sido um jogador que está a ter uma evolução interessante numa posição que
que é sempre, pelo menos cá em Portugal, nós atualmente estamos com algum déficit de qualidade nos laterais, quer esquerdos, quer direitos, no próprio campeonato e na própria primeira liga e no campeonato. E que acaba por ser sempre um jogador interessante, ou uma posição interessante de fazer scouting para o contexto português. Portanto, eu queria te perguntar o que é que tu achas deste jogador e se, por exemplo, seria uma boa solução para um clube em Portugal de médio alto valor da Primeira Liga. Este é um jogador que acredito que para o mercado português seria interessante. Não sei se para portanto, para os clubes grandes, mas é um jogador que desde logo tem um valor de mercado ainda baixo. Provavelmente até por estar numa equipa que não é das principais na Argentina e por ser um jogador que nem tem histórico de seleções jovens. Mas ele já desde a época passada que é titular do Huracan e até tem tido boas prestações e tem demonstrado muito valor. É um jogador que lá está, aparece só agora no contexto sénior, mas com um bom rendimento e até acredito que o processo dele possa passar por primeiro dar o salto para uma equipa de nível superior na Liga Argentina e assim aí sim perceber se de facto se consegue afirmar, seja num River Plate, num Boca Juniors, portanto numa equipa de outro nível nesta Liga Argentina. É um lateral muito ofensivo, não só pela velocidade que ele tem, mas tem capacidade técnica e através do drible também consegue desequilibrar. Outra característica que ele tem interessante é a capacidade no lançamento longo, e é um aspecto que a equipa até acaba por explorar, porque é mais um momento em que podem criar perigo, porque ele consegue mesmo lançar a bola muito longo. Defensivamente ainda demonstra alguns erros e parece-me que pode ser por aqui que ele pode ainda evoluir e provavelmente por este aspecto ainda não deu o passo em frente para uma equipa, seja do futebol europeu ou seja de outro nível do futebol argentino. Parece-me que do ponto de vista defensivo pode evoluir e acho que se o conseguir fazer e tornar-se um lateral mais completo, aí sim pode afirmar-se como um lateral até de nível de seleção, seja de sub-23, por exemplo. Exatamente. Passando à frente, indo ao próximo jogador, este já um pouco mais conhecido, porque ele, para quem joga Football Manager, é sempre uma das grandes promessas que apareceu, que aparece todos os anos, já em algumas edições, que é o Maximiliano Romero, que agora está no PSV Eindhoven, depois de ter sido contratado ao Vélez Sarsfield por uma verba a rondar os 10 milhões. E ele, que é um jogador que já é falado há bastante tempo e tem histórico de seleção, etc. E que infelizmente agora encontra-se lesionado, mas que é um jogador de grande potencial e portanto que vale sempre a pena falar dele aqui. Queria-te então pedir a tua opinião sobre o Maximiliano Romero, e visto que ele está lesionado e é uma lesão até bastante grave, pedia-te um pouco para falares do histórico dele até aqui e depois fazeres uma perspectiva do que podemos esperar dele se calhar esta época não, mas na próxima época, nas épocas que aí vêm. Sim, acredito que esta época acabe por não ter oportunidades, porque provavelmente não vai conseguir recuperar a tempo, mas aquilo que foram as épocas anteriores, desde logo no Vélez, ele correspondeu àquilo que tu disseste, de ser um jogador de muito potencial, e até referiste que no Football Manager, porque desde cedo é um jogador que é visto como tendo muito potencial. Sim, exatamente, um wonderkid. O valor, desde logo o valor com que se transfere para a Holanda é muito elevado. Para um jogador do futebol argentino é um valor, 10 milhões é um valor elevado. Ele acabou por ser de novo emprestado ao Vélez, voltou a ter muito rendimento e, portanto, regressou ao PSV. Teve agora o azar da lesão, mas ainda assim, aos 21 anos, é um jogador jovem e que, de certeza que ainda vai atingir o patamar que se espera dele. É um avançado que, como se costuma chamar, um finalizador puro. É um avançado forte na área, que se movimenta bem e tem a frieza certa no momento de finalizar. No ataque à bola é agressivo e é inteligente.
apesar de não ser extremamente alto, ainda assim tem uma boa impulsão e é competente no jogo aéreo. Lá está, é um jogador que teve este azar da lesão, mas portanto está numa liga também interessante para a aposta em jovens, que é a liga holandesa, e portanto eu acho que até porque o PSV quer justificar o valor que investiu nele, vai ser um jogador que vai acabar por ter oportunidades, mas não seja se voltar a ser emprestado, mas é muito jovem e portanto ainda vai conseguir corresponder. Sim, só para aqui deixar uma nota em relação ao Vélez, porque também é um clube com vários jovens com minutos regulares de grande qualidade, mas acho que a grande joia atualmente é o Tiago Almada, que é um jogador que também poderíamos estar perfeitamente a falar aqui hoje, mas que, como já o referimos noutros podcasts e até mesmo em artigos no site, acabámos por decidir não falar dele hoje aqui e trazer jogadores um pouco menos conhecidos dos nossos, do grande público, digamos assim. E assim acho que também podemos terminar aqui esta parte do Maxi Romero e passar ao Matias Palacios, que é um jogador de 2002, este é dos mais novos que trazemos hoje aqui, e que joga atualmente no São Lourenço. Ele também, pronto, também é da formação do São Lourenço e que com apenas 18 anos também tem-se mostrado como um jogador de grande qualidade e já de bom rendimento. Podia-te então a tua opinião sobre este jogador e pedia-te para destacares também aqui as características essenciais do Matias Palacios, para também deixares aqui um pouco a nu qual é o tipo de jogador que ele é. Sendo dos mais jovens, o Palácios naturalmente ainda não tem a mesma quantidade de jogos a nível sénior que os outros têm. Ele começou agora a surgir na equipa principal do São Lourenço. É um jogador que esteve em particular destaque no Mundial de Sub-17 no ano passado. Ele já antes da competição era apontado como um dos jogadores a ter em conta para aquele Mundial. É um jogador que joga com o pé direito, joga como médio ofensivo, tem 1,68 m, desde logo é de estatura baixa. É um jogador com excelente capacidade técnica, é um jogador inteligente, com boa capacidade de passe, boa capacidade também de ler o espaço entre linhas, onde pode receber bola. Aliás, nesta seleção de sub-17, que desde já é importante também referir, é treinada pelo nosso tão conhecido Pablo Aimar. Ele nesta seleção era de certa forma até protegido de tarefas defensivas para se poder libertar e estar mais disponível para tarefas ofensivas, mais como um 10 puro, assim dizendo. Aliás, Pablo Aimar até já fez a comparação entre ele e Riquelme, não tanto pelo perfil físico, por assim dizer, porque Riquelme era ainda significativamente mais alto, mas pelas características de cada um e por serem jogadores criativos. Portanto, ele fez essa comparação e parece-me que é um jogador que... E ele já foi 10 mais falado, clássico. sim, um 10 mais clássico, um jogador que, apesar de que ele tem essa disponibilidade defensiva, mas muitas vezes a equipa procura protegê-lo disso para ele estar mais disponível, mas é um jogador que, se for exigido, ele é capaz de ter essas tarefas defensivas. Sim, e agora indo de estrela de sub-17 para outra, que é o Ezequiel Zeballos, o jogador este do Boca Juniors, também da mesma geração de 2002, que também esteve em grande nível nessa mesma competição de sub-17 e que é um jogador que também temos que ter aqui em conta para o futuro da Argentina. Queria-te então perguntar quais são as tuas expectativas para este jogador? Se achas que ele esta época já poderá ser um dos ou ser um dos indiscutíveis do Boca Juniors? E para além disso, queria-te pedir então para nos falares aqui um pouco das suas características. Como indiscutível, acho difícil. Ele, tendo a mesma idade do Palácios, está no mesmo processo. Ele tem começado agora também a jogar na equipa principal do Boca Juniors. É um jogador que, como referiste, também teve nesse percurso do Mundial de Sub-17. A seleção até ficou um pouco aquém das expectativas. Ele, curiosamente, marcou no jogo em que foram eliminados. É um extremo que pode jogar dos dois lados. Joga com o pé direito, tem 1,74 m. É um jogador rápido, tem muito boa relação com bola. É um jogador muito irreverente num contra um.
Portanto, é um jogador de desequilíbrio, também é inteligente no último passe e aparece bem a finalizar. Na cobrança de livros diretos também tem boa capacidade. Ele até tem um estilo de bater os livros diretos semelhante ao Cristiano Ronaldo. E lá está, a semelhança do Palácios que referimos anteriormente, é mais um jogador desta geração de 2002, que também já foi apontado a vários clubes do futebol europeu. Acredito que vai dar esse passo, mas primeiro ainda terá pela juventude que tem, ainda terá de se Ganhar assumir calo primeiro no no Boca Boca. Juniors. Exato. Ok, acho que podemos então passar a mais um jogador, este um ano mais velho que eles, portanto é da geração de 2001, e que é visto por muitos como a maior promessa atualmente do futebol argentino, Pedro de la Vega, jogador do Lanús, e que tem sido também um jogador que, para quem está atento às camadas jovens e quem gosta de scouting já deve ouvir pelo menos há 2, 3 anos a falar no nome dele, e que tem sido realmente um jogador tem sido realmente um jogador que tem mostrado muita qualidade no próprio campeonato argentino, e que tem tudo para dar o salto para passos, para voos maiores. Queria-te então perguntar o que é que tu achas do Pedro de la Vega, se realmente é um jogador que já poderá dar o salto, por exemplo, para a Europa, ou então para um clube com maiores ambições na Argentina. E queria-te também então pedir para fazeres aqui um pouco a sua análise, e quais são as suas principais destaques, ou coisas que tenha que melhorar. Relativamente à primeira pergunta, eu acredito que o passo seguinte dele acabará por ser o futebol europeu. Acho que ele já tem um valor, de mercado de 9 milhões, desde logo para a Liga Argentina é acima da média, portanto parece-me um jogador que já não estará muito ao alcance mesmo das principais equipas. Acredito, portanto, que esse passo vai ser para o futebol europeu. Provavelmente ainda não o terá dado, porque, portanto, é um jogador de 2001, ainda tem 19 anos e acredito que os clubes também estejam, de certa forma, a esperar que ele tenha essa regularidade na Argentina. Ele já é titular neste momento. Aliás, já, como referiste, ele já há 2, 3 anos que apareceu na equipe principal e já tem sido um jogador de destaque. É um extremo que também pode jogar no corredor central, portanto, ele, no ataque pode desempenhar várias funções. É um jogador de desequilíbrio, um jogador que não tem receio de assumir um contra um, remata muito bem de fora da área também. O risco que tem no jogo dele também o leva a perder algumas bolas e, portanto, pode ser por aí que também ainda se espera alguma maior regularidade no jogo dele, porque quando ele conseguir medir da melhor forma e de certa forma dosear toda esta irreverência que ele tem, vai se tornar um extremo de topo, isso não tenho qualquer dúvida. Sim, e já agora um dado interessante, porque no dia em que o podcast for para o ar, portanto há de ser quinta-feira, dia 17, nessa noite às 22h15 poderão ver o jogador frente ao Independiente, para a Copa Sul-Americana. Portanto também quem quiser perceber melhor o tipo de jogador que ele é, poderá ter aí também um jogo onde poderá observar o Pedro de la Vega. Passando então para o penúltimo jogador que temos aqui, é o Tomás Badaloni, um jogador avançado centro do Godoy Cruz, que também tem aparecido nos últimos tempos na equipa principal, portanto desde a época passada, e que já teve um rendimento interessante. Eu estive a consultar as suas estatísticas e ele tem 27 jogos com 5 golos, portanto, e 3 assistências. Portanto, não são números soberbos, mas não deixam de ser números interessantes para um jovem avançado desta idade. E portanto também queria-te começar a perguntar por aí qual é que é a tua percepção entre estes números, e depois também para deixares aqui 2 ou 3 notas sobre as suas características. O Badaloni, como referiste, já desde a época passada que apareceu, portanto ele tem números que podemos considerar interessantes, até porque não está numa equipa que habitualmente marca assim tantos gols, portanto não é uma equipa de topo no futebol argentino. Ele não tem presenças pelas seleções jovens argentinas. Foi um jogador que apareceu nos radares agora mais no futebol sénior.
É um avançado forte fisicamente, tem 1,86 m, joga com o pé esquerdo, tem uma boa capacidade de segurar a bola e de esperar por apoio, tem um bom sentido de baliza, apesar de ainda não ter assim um número de gols tão significativo, mas é um jogador que cria perigo porque remata muitas vezes e remata forte. Não é propriamente rápido, pelo que não se pode esperar que seja um jogador de muitos movimentos de ataque à profundidade. No jogo aéreo, pela altura que tem, responde bem nas situações de cruzamento, não sendo especialmente muito forte no jogo aéreo, mas é competente neste momento. E portanto é mais um jogador que vamos ter de esperar. Pode dar esse passo para um clube de nível superior na Argentina, porque para já não me parece ainda que no imediato dê esse salto para o futebol europeu. Uhum. Portanto, é mais um jogador a ter em conta do futuro do que propriamente um jogador de rendimento imediato. Sim, Ok, exatamente. exatamente. Pronto, podemos então passar para o último jogador que nos traz aqui hoje, que é o Tomás Chancalay, um jogador do Colón, e que também já tem aqui um valor de mercado interessante de 4 milhões e meio. E este também já tem algumas internacionalizações pelas seleções jovens, sub-20, acho eu, e que também é um jogador de ataque, um extremo esquerdo, que joga preferencialmente com o pé direito. Este que tem também tem números interessantes do ponto de vista de rendimento em termos de golos. Portanto, ele tem, estava aqui a ver 5 golos espalhado por 30 jogos, mais ou menos, e que também tem aqui 3 ou 4 assistências com o seu nome. Portanto, é um jogador também, como disse, das linhas, mas também poderá fazer posições de segundo avançado ou ali um médio ofensivo em 4-3-3. Queria então perguntar-te qual é a tua opinião sobre a sua posição, onde poderá ter mais rendimento, e depois também aqui deixar as 2 ou 3 notas sobre as suas principais qualidades. Sim, o Tomás Chancalay pode de facto jogar em várias posições. Ele de raiz é um extremo, mas parece-me que pela capacidade que tem de jogar no corredor central, seja na zona 10 ou até como um segundo avançado, é muito forte na execução, tanto no passe como na finalização. É um jogador que tem remate espontâneo, remate fácil e, portanto, jogar no corredor central também está mais próximo da baliza, é mais próximo de criar perigo. Ele, como referiste, tem um valor de mercado já assinalável. Parece-me que é um jogador semelhante ao caso do Pedro de la Vega, porque neste momento é titular na sua equipe, mas ele já há 2-3 anos que tem vindo a surgir na equipa principal, ainda que mais esporadicamente, mas já tem vindo a ter essas oportunidades. E é um jogador que parece-me que para a idade que tem já tem uma maturidade acima da média no seu jogo, apesar de ter ainda 21 anos. Portanto, é mais um jogador argentino deste tipo de jogador ofensivo e que é um jogador de grande potencial, e acredito que mais cedo ou mais tarde, e provavelmente até mais cedo do que mais tarde, vai acabar por se transferir para o futebol europeu, porque acho que já tem um nível de rendimento que é muito interessante para o campeonato argentino. Exatamente. Pronto, acho que podemos dar por concluído então a nossa análise aos 10 jogadores que hoje trazemos aqui. Queria-te pedir então só se quiseres deixar alguma nota final antes de darmos por encerrado o podcast. Não, deixar desde logo a nota que todos estes jogadores são jogadores que muito provavelmente vão mesmo conseguir afirmar-se como jogadores de grande nível do futebol mundial, mas sendo esta uma nação que produz tanto talento, poderíamos ter referido muitos mais. Portanto, muitos jogadores ficaram de fora que até poderíamos considerar que terá sido injusto, mas mais oportunidades haverão para os apresentar. Exatamente. Seja em podcast, seja em artigo no site, que agora faço também essa referência para estarem sempre atentos aos conteúdos que nós vamos criando, quer em termos de podcast, quer em termos do site ou até mesmo nas redes sociais, os nomes que vamos destacando. E também queria então, a minha nota final era deixar o agradecimento ao Diogo por ter aqui participado connosco
neste episódio do podcast. Agradecer também a preferência de quem nos está a ouvir e assim sendo, despeço-me com um abraço para todos e até à próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!